Salve pessoal, professor Alexandre Azilotti aí na área. E hoje vamos, como não podia deixar de ser, né? Vamos começar a resolver o Enem, pessoal. 45 questões é muito para caber num vídeo. E eu, em vez de fazer como alguns professores por aí, gravando questão por questão, eu fiz uma escolha. Eu decidi resolver três problemas, que são três problemas que eu achei três dos mais desafiadores aí da prova, que é do caderno verde a questão 139, a questão 143 e a questão 148. Achei problemas bastante desafiadores e que devem ter deixado você aí, deve ter dado trabalho para você que fez a prova. A questão 139 é aquela das colunas, um problema bastante complicadinho assim de entender. A questão 143 do galinheiro, aquela que envolve função quadrática, sempre dá trabalho para o pessoal de achar valor de área máxima. E, por último, a 148, que é aquela da casa de shows. Uma questão que está muito confusa no enunciado, enfim, a pergunta também não está muito clara. Então, achei que eram três problemas legais, que você vai gostar de ver a correção, para comparar com como você pensou. Pessoal, o que é importante? Primeiro, assim, compartilha esse vídeo, dá uma força aí para o nosso canal, curte e se inscreve, porque nós somos um grupo aqui que está trabalhando bastante para corrigir todas as provas do Enem, né, para ajudar vocês aí. Então, se você se inscrever no canal e compartilhar, dar aquela moral pra a gente agradece muito. Segundo, pessoal, por favor, comentem aí nos comentários, né, no chat, o que vocês acharam das questões, o que vocês acharam dessa solução. Dá um oi aí, fala, pô, gostei, fiz assim, não fiz assim, errei, acertei, para eu ter um feedback se eu tô no caminho certo. E depois, por último, me dá um feedback de que questões você quer que eu resolva. Eu vou estar resolvendo aí grupinhos de duas, três questões por vez, e gostaria que você dissesse quais você mais teve dificuldade, aí eu posso entrar nelas. E se você tem algum pedido especial, alguma questão, fala para mim que eu resolvo, tá bom? Um abração, pessoal, vamos para a correção. Então, questão 139, lembrando do caderno verde, né, prova de matemática, uma sala com piso no formato retangular, vai ser colocado, né, colunas aqui, né, atravessando, então a dimensão desse retângulo é 6 por 3, esse 6 não importa nada, nós temos aqui 3 metros, que são, pessoal, 300 centímetros, né, já vamos colocar aqui, 3 metros igual a 300 centímetros, porque a gente vai trabalhar em centímetros aqui, nós temos que colocar várias colunas, né? Então ficaria um esquema assim, ó, pessoal. Tem a parede, aí você tem um espaço, aí você tem uma coluna, aí você tem mais um espaço, aí você tem mais uma coluna, aí você tem mais um espaço, etc. Né? Mais uma coluna, mais um espaço e a parede. Então, por exemplo, nesse esqueminha que eu fiz aqui, quantas colunas a gente tem, né? A gente tem uma, duas, três colunas. E quantos que eu estou chamando de vãos, né? Você tem um vão aqui, um vão entre a parede e a coluna, depois você tem dois, depois você tem três, você tem quatro. Você sempre tem um número de vãos a mais que o número de colunas, né? E aqui você tem vários raios possíveis das colunas. Na verdade, nós vamos ter que trabalhar com o diâmetro, né? Então, nós vamos ter que trabalhar com essa medida aqui, ó, que é o diâmetro de cada circunferência aí da coluna, né? Nós vamos ter que trabalhar com esses diâmetros aqui. E aí a gente vai ter que somar todos os vãos e somar todos os diâmetros das colunas, e isso não pode ultrapassar esses 300 centímetros aqui. O que eu achei confuso nesse problema é que, assim, ele fala sobre esse vão, ele fala assim, ó, não pode ser superior a 15 centímetros. Mas ele não fala que estão igualmente distribuídos, ou ele não fala que tem que estar com uma medida exata, enfim. Esses vãos deu um pouco de trabalho, assim, para entender, na minha opinião, ok? Como que eu montei esse problema? Eu montei assim, ó, cada vão no máximo 15 centímetros. Se você tem, então vamos partir de um suposto assim que a gente vai ter N colunas. Eu não sei quantas colunas eu vou ter. Eu vou ter que, o número de colunas que eu vou ter vai depender do tamanho delas, do raio delas. Então vamos supor que eu tenho N colunas. Se eu tenho N colunas, se eu tenho N colunas, eu tenho N mais um vãos. Né? Isso que eu mostrei aqui em cima. Você sempre tem um a mais do número de colunas, porque você tem um vão depois de cada coluna e um aqui entre a parede e a primeira coluna. Então é N e N mais um. Cada vão, pessoal, ele pode ter no máximo 15 centímetros. Então, para economizar dinheiro, vamos pôr o vão no maior tamanho possível. Então, cada vão 15 centímetros, nós vamos escrever assim, ó, 15 N mais um. O que é 15 N mais um? 15 centímetros vezes o número de vãos. Agora, vamos somar os diâmetros das colunas. Então, vai ser como? Vai ser quantas colunas eu vou ter? N
multiplicado pelo 2R. O que que é 2R? É o diâmetro vezes N colunas. E isso tem que ser igual aos 300 centímetros. Ok? Essa é a equação aqui que eu vou trabalhar. E o que que eu vou fazer com ela? Eu vou calcular o N. Mas, professor, eu não tenho R. Não, verdade, não tenho R. Mas é que o raio vai poder mudar. Dependendo do raio, vai mudar o N. Né? Então, esta é a chave do problema para mim. É você montar nessa chave aqui de equação para você poder calcular para todos os R's quantas colunas você vai precisar. Então, para mim, esse problema foi o mais desafiador da prova. Vamos montar aqui? Vai ficar como? 15N mais 15 mais 2RN igual a 300, beleza? Eu quero isolar o N, né? Então eu vou deixar o N aqui, ó, 15N mais 2RN igual a 300 menos 15, certo? Então o que que vai dar isso? Então vamos ficar assim, ó, N vezes, vou pôr o N em evidência, ó, 15 mais 2R igual a 285. Quem vai ser o N finalmente? O N vai ser 285 sobre 15 mais 2R. Esse é o cálculo do N, ou seja, é o cálculo do número de colunas em função do raio. Ou seja, se eu mudo o raio, se eu aumento esse raio, diminui o número de colunas. Aqui, pessoal, vai dar uma conta um pouco chatinha, então eu vou fazer essa conta um pouco rápida. Na hora da prova teve que fazer várias divisões aí. Quais continhas que você teve que fazer na prova? Colocar os R's aqui no lugar do R, né, os raios dessa coluna aqui no lugar do R e ver essa conta. Então, por exemplo, na loja 1, né, na loja 1, a gente tem o raio igual a 5. Então vai ficar como? O N vai ficar 285 sobre 15 mais 2 vezes o raio que é 5. Isso vai ficar 285 sobre 2 vezes 5, 10 mais 15, 25. 285 dividido por 25 é um pouco mais que 11, pessoal, porque 25 vezes 10 é 250, 25 vezes 11 é 275. Então, aqui vai dar 11, alguma coisa, né? Um número um pouquinho maior que 11. O que significa isso? Que nós vamos arredondar isso para 12 colunas. Você não pode ter uma coluna pelo meio, né? Então, a gente vai arredondar para cima, que é o número mínimo de colunas. Então, eu vou precisar de 12 colunas aqui. E assim por diante, eu vou fazer esse cálculo para todos. Então, ó, na loja 2, o que, que vai acontecer? O N vai ser 285 sobre 15 mais 2 vezes 10, que vai ser 285 sobre 2 vezes 10, 20, mais 15, 35. Então, 285 sobre 35 vai dar 8,1. E aproximadamente, então, vai dar, nós vamos arredondar para cima, 9 colunas. Tá bom, pessoal? Mesma coisa na 3. Né? Aqui eu omiti a conta de vezes, mas a conta de dividido, mas é fazer 285 dividido por 35, só ver quantas vezes o 35 cabe no 285, dá 8 e um pouquinho mais, né? Na 3, na loja 3, 12 centímetros é o raio, então vai ficar 285 sobre 15 mais 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24, com 15, 39. 285 sobre 39, que isso aí vai dar 7 colunas, 7,3. Ou seja, nós vamos passar para 8 colunas, ok? E aí, deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Continuando, na 4, pessoal. Então vamos lá. Na 4, nós vamos ter N igual a 285 dividido por 15 mais 2 vezes 15. 2 vezes 15, 30, mais 15, 45. Então, isso é 285 dividido por 45. Isso aí vai dar 6,3. Ou seja, vamos arredondar para 7 colunas. E a última, pessoal, que é a quinta, vai ficar N igual a 285 sobre 15 mais 2 vezes 20. 2 vezes 20, 40, mais 15, 55, vai ficar 285 sobre 55. Isso aí vai dar 5,1, aproximadamente, aqui sempre aproximadamente, né?
E aí nós vamos arredondar para 6 colunas. Então aqui nós temos o número de colunas calculado para cada raio, ok? O que nós temos que fazer agora? Só ver o preço. Então, 12 colunas. Cada coluna aqui na loja 1 é R$ 60, então nós vamos fazer 12 vezes 60, que vai dar R$ 720. Na loja 2, 9 colunas nós calculamos, cada uma a R$ 70, nós vamos ter R$ 630. Na loja 3, 8 colunas nós calculamos, a cada uma a 75, vai dar 8 vezes 75, que vai ser R$ 600. Na loja 4, R$ 90 cada coluna, são 7 colunas vezes R$ 90, R$ 630, igual a B, igual a segunda aqui. E na última, são 6 colunas, cada uma a R$ 120, isso vai dar R$ 720. Então, onde que você vai gastar menos? Você vai gastar menos aqui, ó, nos R$ 600, que é a loja 3, né? Que é a alternativa C. Tá bom, pessoal? Então, um exercício, sim, eu acho que você, se você estava lá na prova, você está vendo a aula agora, eu acho que é um exercício que deu trabalho, viu? Eu, quando estava fazendo ontem, é um exercício que eu demorei um pouco para pensar como que eu ia planejar ele. Porque essa questão do número de colunas e do raio, né, de uma coisa depender da outra, e também não está muito especificado essa questão dos vãos. Depois, né, com mais detalhes, se você vê os valores aí direitinho, por exemplo, se você usa essa opção de 8 colunas, ele vai ficar com 8 colunas, mas o espaço que sobra para os vãos, ele vai ter que ficar dividido num número quebrado. Então, assim, não é um problema que está claríssimo, não é um problema que está muito bem formulado, na minha opinião. A solução é essa, e está dada aí, eu acho que o problema está válido, mas era um problema que desafiou a gente aí, tá bom? Espero que você tenha gostado. E a questão 143, do segundo dia da prova de matemática, do caderno verde, mais uma questão de função quadrática, pessoal, típica do Enem aí, nem sempre pedindo função quadrática. O fazendeiro pretende construir um galinheiro, né? E aí é um retângulo, então vamos desenhar aqui o retângulo, né? A gente tem o nosso retangulinho aqui, que é L por C, né? L metro aqui, vamos por aqui L e aqui C, tá? E aí ele fala, ó, ele vai ter que cercar, né, com telas e de tipos diferentes. Então, nos lados de comprimento L, a gente vai utilizar uma tela que custa R$ 20. Então eu vou usar L aqui mais L aqui, eu vou usar 2L de comprimento vezes R$ 20. E aqui no lado C, ele fala que custa R$ 15. Então eu vou somar um C mais C, 2C vezes 15. Isso aqui é o que ele vai gastar de dinheiro para cercar esse retângulo aqui. Então vamos arrumar isso aqui. 2L vezes 20 vai dar 40L. E 2C vezes 15, 30C. 40L mais 30C. E ele vai gastar, está escrito aqui, não mais que R$ 6.000. Né? O fazendeiro quer gastar no máximo 6 mil. Vamos pôr os 6 mil total que ele vai gastar para ele poder alcançar a maior área. Né? Que aqui está a questão. Todo ponto aqui, ó, ele quer que o galinheiro tenha a maior área possível. Então ele pode gastar até 6 mil, vai gastar os 6 mil. Então nós vamos escrever isso aqui como se fosse não é um sisteminha, né? Mas tem duas informações. A primeira é o que ele gasta para cercar, e a segunda é que L vezes C, o que é L vezes C? É a área, tem que ser o valor máximo. E é por isso que vai dar uma função quadrática. Toda vez que você tem duas variáveis assim se multiplicando, vai levar para uma função quadrática, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar e isolar o L aqui, né? Vamos pegar essa equação e vamos isolar o L. Então, vou fazer aqui, ó, 40L menos 30C, mais, desculpa, 30C igual a 6.000, né? Vou tirar um zero de cada parcela aí, ó, 4L mais 3C igual a 600, 4L igual a 600 menos 3C, L igual a 600 menos 3C, tudo sobre 4. Beleza, pessoal? Então, esse é o valor do L. Eu vou até escrever assim, ó, vou dividir os 600 por 4, vai ficar 150, menos 3C sobre 4. Então, isso é o valor do L em função do C. Agora eu vou partir para a área. O que é a área? Eu quero a área máxima. A área é L vezes C. Então, nós vamos fazer o quê? O que vai ser a nossa L? O nosso L, 150, que eu acabei de calcular, menos 3C sobre 4. Tudo isso vezes C. E agora apareceu a função quadrática, porque vai dar, distribuindo aqui, ó, 150 vezes C, menos 3C ao quadrado sobre 4.
beleza? Esta é uma expressão quadrática que tem o primeiro termo aqui, o A, né? O segundo termo B, e não tem termo independente, o C. Né? Ela já está fatorada aqui, ó. Essa aqui é a fatoração dela. Por que eu preciso dela fatorada e por que é ótimo ela estar escrito assim? Porque eu tenho que encontrar as raízes desse polinômio aí. Quais são as raízes? Aqueles valores que anulam essa expressão. Então, ou C igual a zero, ou 150 menos 3C sobre 4 é igual a zero. Um dos dois. C igual a zero está resolvido. Agora vamos resolver essa equaçãozinha de primeiro grau aqui. Tá? Então vou dar uma apertadinha aqui na lousa. Então, vamos resolver agora. Ó. 150 menos 3C sobre 4 igual a zero. Isso vai dizer que o 3C sobre 4 é 150. Passo 4 multiplicando por 150 dá 600, e dividindo por 3 vai dar 600 dividido por 3, que vai dar 200. Oba, então meu comprimento é 200, ou meu comprimento é zero. Esses são os zeros, as raízes da função aqui da área. Então, como eu sei que é uma função, olha para a expressão aqui, ó. Ela é uma função quadrática, é uma expressão quadrática, com o A é aquele termo, é o coeficiente que está multiplicando pela variável ao quadrado, ele é negativo. Então isso vai levar a gente para quê? Para uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Aqui está o eixo x, que no caso é o nosso comprimento, né? E os zeros dessa função estão aonde? Ou aqui no valor zero, c igual a zero, ou no valor 200. Onde que está o máximo? O máximo está aqui no vértice. E onde que está o x do vértice, ou o c do vértice? Está bem aqui no meio. Sem fórmula nem nada, pessoal. Vocês sabem que eu não uso fórmula aqui para calcular x do vértice. É sempre a média entre os dois zeros, se tiver os zeros, né? Aí qual é a média entre 0 e 200? É 100. Ou seja, a função vai atingir o valor máximo, a área vai atingir o valor máximo no C igual a 100. Quando C igual a 100, vamos pegar aqui e calcular o quê? Vamos pegar e calcular no lugar do L, ó, tá aqui do lado. Quem é o L quando C igual a 100? 150 menos 3 vezes 100 sobre 4. O que vai dar isso? 150 menos 100 sobre 4, 25, vezes 3, 75. Então, 150 menos 75, o L é 75. Então, pessoal, quando o meu comprimento é 100, a minha largura aqui é 75. Então, ele tem os lados na área maior, a área máxima, vai acontecer com C igual a 100 e com L igual a 75. A pergunta é, qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? O maior lado é 100, então a resposta é a letra B. Valeu, pessoal? Então, mais uma questão de função quadrática do Enem. É bem típica essas questões, são sempre muito parecidas. Espero que você tenha acertado, mas é uma função, um exercício que requer um conhecimento aí de função quadrática. Eu fui um pouco rápido. Me conta como você fez, me conta se você acertou. Valeu, pessoal? Então, pessoal, agora a questão 148, né, do caderno verde, uma questão que deve ter dado trabalho aí para você. Eu imagino que você deve ter sofrido aí nessa questão, porque eu fazendo a prova ontem à noite em casa, tive dificuldade aí de entender exatamente o que ele estava querendo, né? Então, vamos ver se você acertou ou não. Mas é assim, uma casa de shows vai ter um evento, né, que custa R$ 34.350. O custo para casa é de R$ 34.350. Então vamos escrever os dados assim, ó. Custo total igual a 34.350. Isso é o que ele vai gastar para produzir o show. Aí ele tem ingressos de meia entrada que custam R$ 65. E tem ingressos de entrada inteira, naturalmente, que é o dobro. Então a inteira custa 130, certo? Isso aí está tudo dito aí no problema. Aí o que aconteceu? Ele normalmente ele espera, né, que você tenha aí um índice de pessoas que compram meia inteira de 60%. Então ele sempre espera que são 60% que compram meia. Mas teve, nesse show, um aumento na procura das meias em 50%. Ou seja, ele esperava 60%, mas aumentou 50% o que ele tinha de expectativa. Aumentar 50% é aumentar a metade do que já estava esperado. Então, se você esperava 60% e aumentou 50%, a metade de 60% é 30%. Então, você foi para 90%. 90% de 500 pessoas são 450 pessoas, certo, pessoal? Então, essas 450 pessoas pagaram aqui R$ 65. E isso vai dar, então, o quê?
450 vezes 65, fazendo essa conta aqui, vai dar R$ 29.250. Isso foi o que ele arrecadou a partir das meias. Se foram 450 pessoas que compraram meia entrada e foram 500 pessoas no show, então ele multiplicou 130 por 50 e ele conseguiu arrecadar R$ 6.500. Ok, pessoal? Então, o que ele arrecadou no total? Ele arrecadou 29.250 mais 6.500. Vamos fazer essa conta aqui, né? 0, 5, 7, 9, 6, 17, vai 1. R$ 37.750 foi o que ele arrecadou de ingresso, beleza? Agora, então ele já teve um lucro, porque ele arrecadou R$ 37.750 e o custo do show foi R$ 34.350. Então vamos calcular esse primeiro pedaço do lucro aqui. 37.750 é o que ele arrecadou, menos o que ele gastou, 34.350, certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar R$ 1.400. Então, R$ 1.400 é o lucro que ele teve somente com os ingressos, a partir do custo de produção do show. R$ 1.400 foi o lucro. Só que aí ele fala o quê, pessoal? Ele fala aqui que ele teve um lucro de R$ 17.000. Então, esse outro lucro, essa outra parte do lucro, veio das bebidas e dos petiscos que ele vende. Se ele vai arrecadar, se ele vai lucrar 17 mil e ele já lucrou 1.400 com os ingressos, quanto que ele vai lucrar com as bebidas? Muito fácil, é só você pegar os 17 mil, que é o lucro total, e tirar os 1.400, que vai dar 15.600 reais, que foi o lucro, que é o ponto, pessoal. Esse 15.600 é o lucro com as bebidas. Só que aí ele fala o quê? Que o lucro com as bebidas está na faixa de 60%. A margem de lucro é 60%. Então, aqui uma questão de margem de lucro, né? 60% é o lucro. Claro que ele gastou com as bebidas mais do que isso, né? Então, como é que a gente faz? Eu vou montar aqui uma regra de 3. Tem vários jeitos de fazer, mas eu vou fazer assim, para talvez ficar mais fácil para você. 15.600 é 60%. Quanto que ele gastou? Ele gastou 100%. Né? E ele lucrou 60%. Então, quanto que era esse 100%? Aqui a gente vai montar essa regrinha de 3, vai ficar que o x é igual a quanto? 15.600 vezes 100 dividido por 60. 15.600 vezes 100 dividido por 60. Eu tirei os porcentos, né? Aí eu posso cortar o zero aqui, posso cortar o zero aqui. Se dividir 156 por 6, vai dar 26. 26 mais 1, 2, 3 zeros. Então vai ficar o quê? X igual a 26 mil. O que é o 26 mil, pessoal? É o gasto que ele teve com as bebidas. Gasto com bebidas. Certo? E agora, falta terminar o problema. Porque ele pergunta assim, para que se alcance o lucro esperado, os 17 mil, o gasto médio por pessoa foi de quanto? O gasto médio por pessoa. 26 mil foi o gasto total. Qual foi o gasto médio? Muito fácil, é só fazer 26 mil dividido por 500. Né? Pode cortar os zeros aqui, 2 zeros. Vai dar 260 dividido por 5, que vai dar R$ 52. Isso foi o que a empresa, né, a casa de shows, gastou por pessoa, em média, R$ 52. Isso produziu um gasto total de 26 mil. Lucro, 60% de 26 mil, que é 15.600, com o lucro de 1.400 que ele já tinha tido com os ingressos, totalizou o lucro de 17 mil. Minha crítica a esse problema, e por que eu achei dificuldade? O problema maior está na pergunta aqui. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa, o gasto médio de quem? Ele tinha que ter falado melhor aqui. O quanto a casa está gastando, né? Quando eu li, de cara, eu pensei que ele estava perguntando quanto que cada pessoa tinha gastado, né? Aí caminharia para um outro problema diferente. Eu fiz e não encontrei as alternativas. Então, eu demorei um tempo para entender, assim, talvez tenha sido eu, né, a minha compreensão, mas não ficou claro para mim que esse gasto era o gasto da casa. Então, a situação, o contexto é interessante, é um problema bem enrolado, vamos dizer assim, e eu acho que o pessoal teve dificuldade de entender essa pergunta e de não achar a resposta. Ali na hora da prova, com o tempo escasso, né? Mas é essa a solução. Eu espero que você tenha entendido. Conta aí nos comentários como que você resolveu, tá bom? Fala lá para que a gente discute. Se você achou um caminho mais fácil que o meu, é possível, é bem possível. Tá bom? Valeu, pessoal!
Bom, como eu falei para vocês, espero que vocês tenham gostado dessas escolhas que eu fiz, esse trio de problemas que eu achei os mais desafiadores aí do Enem de 2024, da prova de matemática. Se você gostou, curte, compartilha, né? Se inscreve no canal, que é muito importante, dá aquela força para nós e manda o seu feedback aí, né? Dizendo se você gostou ou não da solução, porque para mim é importante. Se você falar que gostou, pede outros exercícios que eu vou corrigir aí sempre de 2 ou 3 nos próximos dias. Vai acompanhando aí no canal as soluções dos problemas, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.